Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast E o Assunto é Dinheiro. E hoje o tema está fantástico. Você que me segue nas redes sociais, você sabia que os robôs já são uma realidade no nosso dia a dia? E hoje eu estou aqui muito confortável e satisfeito porque eu estou com um contemporâneo que tem grande know-how nisso. O cara do momento aqui, que está na crista da onda, falando sobre inteligência artificial. Estou aqui com o economista Max Cohen. Seja muito bem-vindo, Max. Muito obrigado, Marcos. É um prazer estar novamente aqui contigo. Se você não conhece ainda o Max é economista e também conselheiro do Conselho Regional de Economia, presidente da Comissão de Valorização, está aqui conosco aqui, consegui essa brecha na agenda dele para a gente falar sobre inteligência artificial. Lembrando que o nosso evento aqui tem apoio dos nossos patrocinadores. Êxitos Consultoria. Se você precisar de dinheiro para sua empresa, seja qualquer linha de crédito, seja Pronamp, seja FAMP, conte com a Êxitos Consultoria. Nós iremos buscar a melhor linha com a melhor taxa para atender a necessidade da sua empresa. Pensou em aços especiais, latão, tudo do ramo de aços, você já sabe. Nome tradicional em Manaus, Solinox, ali na Silves. Lá você encontra tudo do segmento, que antes era só aço inox. Hoje ele ampliou, o Fábio e a Dani estão trabalhando com toda a linha de metais especiais. Bem, vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Max. Max, o conceito inteligência artificial, ele veio de onde? Inteligência artificial é um campo dentro da área, é uma área, né, de trabalho, de pesquisa, de estudo dentro da ciência e da computação. Então, assim como a economia, você tem a computação, uma outra ciência. Dentro da ciência da computação existem várias áreas, uma delas é inteligência artificial. E dentro de inteligência artificial ela ainda bem se subdivide, né? Ela se subdivide em aprendizado de máquina, que é o que a gente anda vendo de uma forma muito constante, vamos conversar sobre isso, e um outro braço que é me faltou a memória, vou já lembrar. Mas não tem problema, aqui a gente está no bate-papo. Mas a inteligência artificial ela já é a nossa realidade, não é? Porque Sim. A gente encontrava isso nos filmes ali do Exterminador do Futuro, aqueles filmes de tecnologia, isso lá na década de 80, onde a gente tinha ali as máquinas chegando. Hoje já faz parte do nosso dia a dia. Sim, faz parte. Faz parte. É muito comum e as pessoas nem sabem disso, por exemplo, para detectar fraude de cartão de crédito. Então, quando uma pessoa faz uma compra, quem checa para saber se é uma compra legítima ou é uma fraude é um algoritmo baseado em inteligência artificial. Olha só, um robô, né? Um robô. Tá. Ele vai, à medida que você gasta no seu cartão de crédito, o robô então vai aprendendo os tipos de gastos, aonde você gasta, em que cidade você gasta, que tipo de objetos que você compra, né? Os valores que você compra. Com isso ele tem um perfil, o banco tem o teu perfil. No momento em que sai do teu perfil, aí ele diz, é fraude, isso não está no perfil, e aí ele é bloqueado. E aí a pessoa precisa normalmente ligar para a administradora do cartão para poder saber o que é que houve, né? Dizer que é ela mesma que está fazendo aquela compra e tal. Me falaram que inclusive nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, por exemplo, quando você começa a ver determinado tema e aí na sequência vários vídeos do mesmo tema está sendo mostrado para você, ali já é um efeito de uma inteligência artificial. Procede? Sim, procede. E te digo mais, não é de hoje. Vamos voltar, põe aí 2 décadas para trás, a Amazon foi a que começou com isso. Então, no momento em que a Amazon, você entrava na loja americana, comprava um livro, comprava o segundo livro, no terceiro o sistema começava a te oferecer os livros. Então, não é de hoje. O hoje é que está mais sofisticado, está mais rápido, está mais inteligente, né? Vamos dizer assim. E aí todas as redes sociais vão aprender com os teus usos, aonde você clica, quanto tempo você demorou para clicar, se você rolou para cima ou para baixo o feed.
quem são os seus amigos. Todos esses aspectos são informações que o algoritmo aprende e vai saber quem é o Marcos, porque ele faz todas essas coisas. E aí, no momento, ele começa a comparar com outros. E aí, começa, então, a te sugerir. No caso de livros, eu tive uma situação particular, e aí que eu fui pensar a respeito, na época, eu fazia um mestrado, eu morava em Manaus, comprei alguns livros, né, de administração, de economia, de gestão. E teve um momento que a minha avó ainda era viva e eu comprei uma sequência de livros de bolo de confeitar. Aqueles bolos bonitos de noiva, de casamento, de aniversário de 15 anos. Tal. Isso na Amazon americana. Aí, para minha surpresa, no mês seguinte, a Amazon começou a me oferecer livro de bolo. Só vinha livro de bolo. Os livros de gestão, de economia, tinha ficado para trás. Né? Então, hoje só está mais sofisticado, com várias fontes de dados. E Entendi. Aí você tem um desafio para nós, cidadãos, né, do planeta, na questão de privacidade, porque quando o Facebook comprou Instagram, comprou o WhatsApp, ele juntou todo mundo. Então, se você dá um clique no WhatsApp, o Instagram também sabe e já começa também te oferecer coisas. Né? Eu já percebi isso mesmo, olha. O efeito da inteligência. Está ligado, as redes estão ligadas. Né? Então, isso acaba entrando. Tem um lado bom, que ele vai passar a oferecer aquilo que você quer, e tem um lado ruim, que é o lance da privacidade. Então, você e todos os outros que vai usar alguma sofisticação, alguma rede social, alguma tecnologia que se conecta com alguma coisa, você vai ser monitorado. Né? Sim. Então, algumas pessoas acabam, não é só em Manaus, em outros cantos do Brasil e também no exterior, por exemplo, campanhas de nota fiscal da prefeitura ou de um governo de estado que te pede o teu CPF, muitas pessoas não vão dar ou não dão. Porque no momento em que o ente público sabe o teu CPF, o que você está comprando, ele também vai ter o teu perfil de consumo. Olha só. E aí vai olhar o lance lá da malha fina. Sim. Né? Isso é inteligência fiscal. Uma coisa vai puxando a outra. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguns anos atrás, se falava que algumas profissões iriam acabar. Né? Economia, até o próprio advogado e tantas outras aí que se fala que isso aqui vai acabar, no futuro não vai ter mais nada. Mas a gente percebe, por exemplo, eu vou te falar um caso clássico. Lá na nossa consultoria, os meninos de uma hora para outra começaram a escrever bem. Os textos começaram a ficar maiores, né? Eu falei, rapaz, o que está acontecendo aqui? E aí depois eu fui lá conversar com eles estão usando o tal de chatbox, é isso? Chat GPT, onde eles colocam lá umas frases, uns termos e aquele dossiê começa a aparecer ali, o texto começa a ser formado. Pensando nisso, e você vai me corrigir de uma maneira leiga, eu vejo que isso aí, de fato, coloca em xeque algumas profissões. Isso, na realidade, pode acontecer? Qual é a tua visão dentro do que a gente está vivenciando hoje e o que pode acontecer no futuro nesse sentido da substituição do humano por um ser tecnológico ali, um robô? Primeiro é sabido, né, dentro de economia, todos os estudantes de economia aprendem que as mudanças tecnológicas, elas com certeza fizeram isso no passado e vão fazer no futuro, que é a substituição de mão de obra. Posições de trabalho que estavam sendo feitas manualmente são transferidas para uma máquina de alguma forma. E aí o que aconteceu nesse último século? É que essa mudança tecnológica ela tem sido cada vez mais rápida. Né? Então, mais forte. Né? Tem surgido coisas fabulosas, coisas fantásticas. Né? Eu vi no jornal essa semana o criador do
do primeiro telefone celular, que era um tijolão. Sim. Né? Ele, eu estou esquecendo o nome dele, um americano. da vida, né? Aqueles grandões. Grandões, com antena, né? Então, de lá aí, pô, não faz muito tempo, né? Que ali é década de 80. Você tem agora, a gente tem um celular que é no relógio, né? Eu chego com o relógio na operadora, cadastra e você fala no relógio e acabou, né? Então, o avanço ele é inevitável. Vamos pegar agora um exemplo nessa questão de substituição e até mesmo na questão do lado da educação. Quem da nossa geração não teve aula de matemática e o professor proibia usar a calculadora, né? Que tinha que fazer o cálculo de cabeça, tá? Então, a calculadora ela continua aí. Na verdade, a calculadora ela se modificou, virou um Microsoft Excel, né? Ninguém usa mais calculadora. Tá, o pessoal de financeiro que ainda usa uma 12C, né? Mas a 12C tu instala no iPhone e aparece no iPhone. Já vem, inclusive, já. Né? Já vem, né? Então, é assim, você tinha naquele momento os profissionais, educadores, etc., dizendo não use a tecnologia, você tem que usar a cabeça. Não estou dizendo que eles estavam errados, mas acaba que nós usamos a calculadora até para se ter uma exatidão, uma precisão no que nós estaríamos informando para um colega ou para um cliente, né? Então, eu vejo que essas novas tecnologias, elas sim vão substituir mão de obra, sim vai ser uma substituição mais rápida, numa maior quantidade do que se teve no passado. Você acredita nisso, então? Sim, acredito. E outra, não tem como fugir. E aí o do não tem como fugir é aquela coisa, dizer para o aluno não colhe, né? Os alunos, a garotada na idade da adolescência, o pessoal sempre vai buscar uma artimanha para fazer alguma novidade, né? Então, cabe ao educador a criar novos meios, né, novos métodos que faça com que os seres humanos que estão ali estudando busquem estudar de uma outra forma, né? Então, do caso do ChatGPT, ele funciona, né? Eu testei no trabalho com os colegas, precisava lá colocar o nome, o telefone, disse, não vou colocar o meu não, coloco o de vocês, né? O pessoal colocou. Fizemos perguntas, a equipe, os colegas eram da área de direito, fizeram lá perguntas em português e a inteligência artificial respondeu bonitinho. Eu fiz uma pergunta para ele criar um código em Python para uma determinada função. Olha aí. E a máquina mostrou o código inteiro, né? Caramba. Então, esse do código, eu fui fazer isso porque eu tive um professor, Mário Filho, que é um especialista, é um grande mestre Kaggle. O Kaggle é uma competição internacional na área de aprendizagem de máquina. E o Mário Filho é um dos brasileiros e ele ganhou, acho que pelo menos umas 3 vezes, né, o campeonato. Então, ele é um dos números 1 do mundo. E o Mário postou, né, dizendo que ele tinha colocado do ChatGPT e o chat escreveu lá o código, né? Então, eu tive essa curiosidade. Então, o ChatGPT ele consegue escrever uma redação, ele consegue escrever um código de programação. Ele agora, ainda não testei, tem essa versão nova 4 que saiu agora esse mês, permite imagem, né, e som. Tem outros concorrentes que é só imagem, outros de som. Tem um, que esqueço agora o nome, que é só imagem, que circulou agora a fotografia do Papa, no Papa Francisco, numa roupa de frio, né, todo branco, e um do Trump sendo agarrado por policiais. Ele foi por essa nova tecnologia que chegou na perfeição de desenhar as mãos, que essa era a falha até o ano passado, para ver se era algo criado pela máquina ou pelo homem, era ver os detalhes da mão ou das mãos. E essa nova criou a ponto de que os artistas, os pintores e o pessoal que trabalha com arte digital disse, olha, está muito bom, já fica difícil dizer identificar. Então, uma série de situações e de profissões, sim. Conversando hoje, você deve lembrar, professor Fernando Folhadella. Pô, né? Lógico. Nosso grande abraço. Conversei hoje com ele, troquei um telefonema.
Nosso mestre. E a gente conversou sobre isso, de tecnologia, e ele disse, Max, fiquei espantado, né? Porque ele está hoje trabalhando na Ciama, né? Governo do Estado, empresa, na companhia, e ele digitou lá para saber se a máquina sabia o que era a Ciama. A máquina descreveu a companhia perfeitamente. Fez uma redação contando do início, meio e fim, uma companhia do estado do Amazonas que está situada na cidade de Manaus. Não é uma multinacional, não é uma IBM, uma Apple, é uma empresa local. Não, o negócio realmente já chega até a assustar, né? Agora, por exemplo, lá na consultoria, o nosso grande dilema sempre é busca de clientes, captação de clientes. E me ofereceram o tal de Rob e o John, algo assim. 2 robôs preparados para captar cliente. E a demonstração foi fantástica. Ele conversa com as pessoas e quem está de fora acredita que é uma pessoa conversando. Manda áudio, manda vídeo, manda as planilhas, faz a simulação. Rapaz, realmente o negócio é fantástico, que me encantou e eu acabei comprando os 2 robôs. Porém, o robô que, quando você compra, ele vem sem, vamos imaginar, na minha palavra de leigo, o conteúdo. Ela vem sem a receita do bolo. Ele funciona, porém você precisa programar o robô para funcionar do jeito que tem. E aí abre um leque que aí você que é um expert na área, queria que você colocasse aqui, explicasse para os nossos telespectadores, para quem quer, eu acredito que hoje, você que está nos assistindo, você não vai mais conseguir fugir disso. Você tem que se integrar a essa nova tecnologia que já faz parte do nosso dia a dia. Porém, tem pessoas que, como eu, querem ser apenas meros usuários. Eu não quero e não gosto e não tenho capacidade de criar um robô, programar. Eu queria apenas usar. Como é que está isso hoje, já que é uma coisa, apesar de já ser presente, é uma coisa nova ainda, onde algumas pessoas já sabem que acontece, mas não tem ainda essa proximidade que nem eu. Qual seria o caminho para a gente se adequar a essa questão nova que já faz parte do nosso dia a dia? Perfeito. É importante. Deixa eu contar 2 situações pessoais, né, que não vai ser só comigo, vai ser com muita gente e talvez as pessoas que estejam nos vendo e nos ouvindo possam ter alguma conexão, algo similar. Muito tempo atrás, meu pai ainda era vivo e ele recebeu por pagamento, né, de um aluguel de um imóvel alguns aparelhos. E um era um aparelho de fax. Eu nunca tinha visto um aparelho de fax. Né? Facsímile. Isso, né? Exatamente, já ia falar. Nossa, tem o telefone. Facsímile. Você tem um telefone, tem lá o teclado do telefone e um local para pôr o papel. Para colocar o papel, na onde ele tirava o aparelho como um scanner, lia aquela imagem do papel. Saía lá no outro. E saía no outro, mas o outro tinha que ter um fax. Sim, também. Também, um aparelho. Também. Diferente de hoje, que hoje a gente escaneia e manda por PDF, né, e abre tranquilo. Eu tirei da caixa ali o manual, instalei, coloquei para funcionar, beleza. Cheguei com o papai, pai, deixa eu lhe mostrar como funciona. Não quero saber. Eu pago a sua faculdade para quê? E nem pagava a faculdade porque eu estudava na universidade pública, né? Nós. Na mesma sala. Na mesma sala. Então, se tem, em primeiro lugar, um choque de geração. Total. Né, que algumas pessoas realmente vão ter um bloqueio. Então, o pessoal mais velho tem uma dificuldade, por exemplo, estudando gestão de tecnologia, a gente aprende de longa data que, por exemplo, as pessoas idosas, elas têm dificuldade com o caixa eletrônico. Então, se você quer atender o pessoal idoso, o pessoal da terceira idade, no setor bancário, a estratégia tem que ser outra. Não pode dar uma máquina tipo caixa bancário, caixa eletrônico na frente de um idoso de 80 anos que nunca viu e esperar que a pessoa faça tudo. Né, por mais amigável que seja, não funciona. Então precisa de algumas estratégias para caminhar. Aí você tem uma questão de sobrevivência. Você vai ver grandes empresas em Manaus que sumiram. Né?
A gente vai listar muitas, JG Araújo, S. Monteiro, né, Credilar. Você tem muitas empresas, Manaus, no Brasil e no mundo, que em algum momento escorrega na competição do mercado, deixa de inovar e acaba saindo do mercado. Sim, verdade. Assim como as empresas, as pessoas precisam ter o mesmo dinâmico, o mesmo objetivo, né? A mesma perspicácia do tipo, precisamos continuar estudando sempre, né? E quando esbarrar com coisa complicada, a gente precisa começar do pouquinho, né? Um primeiro passo, né? O primeiro é ter a seguinte concepção: eu sou analfabeto nesse assunto aqui, então vou começar do ABC daquele assunto, né? Tem que ser assim. Então, um segundo ponto da minha parte pessoal foi a minha saída do Brasil, né? Então, em 2012, eu estava como professor adjunto na Universidade Federal do Amazonas, né, professor concursado, e pedi exoneração do serviço público. Eu, minha esposa e minha filha imigramos para o Rio Grande do Sul. Moramos lá há 6 anos, em Porto Alegre. Chegou num determinado momento em que, por conta da conjuntura econômica do Brasil, ruim, os nossos amigos mais próximos todos estavam imigrando para Israel. E aí paramos para ver e pensar o que é que tem lá, né? E depois de fazer um estudo, resolvemos, então, vamos imigrar para Israel. Só que antes de ir para Israel, a pergunta era, o que é que eu vou fazer lá, né? Então eu procurei emprego no LinkedIn, no Glassdoor. Economista, não tem, 0 vaga. Administrador, 0 vaga. Contador, 0 vaga. Advogado, 0. Então em Israel, assim como outros cantos do mundo, essas profissões elas estão saturadas. Muita gente e quase nenhuma vaga. Existe, mas não tem vaga. Existe a profissão, mas não tem vaga. Não tem disponibilidade. Isso. Em Israel, advogado tem a ordem lá dos advogados e a pessoa tem que fazer prova. Tipo, veio de outro país, tem que revalidar o diploma. No caso de direito, como lá é direito bíblico e aqui é o direito romano, basicamente o cara tem que fazer outra faculdade. Sim. Né? Ou então 7 provas, então fica muito difícil. Outras áreas, como fisioterapeuta, faz prova e tem permissão para trabalhar. Economistas e administradores não é regulado o mercado. Não tem que fazer prova, não tem conselho, não precisa de diploma, não precisa de nada. Então, esse lado, no caso de não exigência, é porque o mercado se vira e a coisa funciona. E também é uma forma de atração de grandes mentes, né? Principalmente o pessoal da área de tecnologia. Então, naquele ano, era 2017, eu parei para ver quais eram não profissões, mas as funções e atividades do futuro. Li uma lista na Harvard Business Review, li uma lista na Forbes, e da lista lá de 10 de uma, 20 da outra, eu me identifiquei com ciência de dados, né? Data Science, né? Ou cientista de dados, que eu conseguiria migrar sem muito esforço. Eu poderia pegar, para preencher ali a metade dos requisitos da função, era o que nós estudamos em economia, como matemática, estatística, planejamento, né, análise de mercado, e eu precisava de uma outra bagagem, uma outra parte que era programação em Python, ciência de dados propriamente dita para gerar relatórios, análise, e entrar no campo de inteligência artificial. Então eu estudei 2018, estudei Python, 2019 estudei ciência de dados e inteligência artificial, na verdade, atrás, 2017, aí 2018. 2019, já, no início do ano, já tinha estudado tudo, embarcamos para Israel, né, e migramos. Então, uma necessidade é que as pessoas hoje vejam que não há vagas e não vai mais haver algumas vagas que a gente costumava ver. Assim como acabou torneiro mecânico, que não tem mais, algumas realmente vão sumir. E aí cada um tem que parar e olhar para o lado, né? Eu digo para o lado que é tipo assim, tu não precisa mudar de área. Vou fazer uma medicina. Sim, sair de economia para medicina é diferente, uma mudança. Sair de economia para administração ou para contabilidade, tu tá ali olhando para o lado. E para computação, para os economistas não é difícil
porque os economistas têm uma boa base de matemática e já foram introduzidos à estatística, né? Tem pelo menos 2 disciplinas de estatísticas e mais econometria. A computação vem para a economia da mesma forma que a estatística veio para a economia. Vem com uma maletinha de ferramentas, né? Então, para os economistas fica fácil. Para os administradores já é mais complicado. Eles vão ter que voltar a estudar álgebra linear, né? E aí... Então, nesse momento, as pessoas que estão tendo dificuldades, e te digo, vão ser muitas, já são muitas e vai ser muitas com a transformação, precisam parar, olhar essas novas funções que tem no mercado e que tem mais vaga do que candidato. Então, indo para Israel, estudando ciência de dados, engenheiro de aprendizado de máquina, engenheiro de deep learning, aprendizado profundo. Isso tudo a gente consegue, por mais que o nome seja engenheiro, você não precisa fazer o curso de engenharia, né? Você só precisa entrar nesse ferramental de matemática, computação, né? Não precisa fazer a graduação toda de computação, né? E se consegue trabalhar. Então, uma formação de 1 ano, a pessoa já está apta, né, para o trabalho. E aí essa decisão é individual. Cada um precisa olhar essa lista de novas funções. Você perguntar, uma nova função, a gente estava falando de chat GPT, né, o chat GPT. Uma nova função que ele traz, engenheiro de prompt. Prompt, sabe quando você tem um terminal, lembra do terminal antigo de computador, que ficava lá o o cursor, né, piscando? Sim. Então, esse é o terminal que se usa até hoje em Unix, né, em Linux, e que a galera que é hard na computação não quer saber de telinha bonitinha de Windows. O pessoal vai na programação. Então, o ChatGPT ele precisa de um cara que saiba fazer as perguntas. Então, engenheiro de prompt. Entendi. É aquele cara que sabe como o ChatGPT foi treinado para poder perguntar da melhor forma, colocar os atores. Porque como no caso do ChatGPT ele foi criado para conversar, ele pode assumir papéis com personalidade, né? Então você pode dizer para ele, assuma um papel de um autor britânico e me escreva um romance que trate disso e daquilo. Ele vai assumir esse papel. Sim. Mas a pergunta que eu te fiz é assim, para o cabra leigo que nem eu, né? Que não vai poder ficar fora desse métier de inteligência artificial, para a gente utilizar o robô, né? Por exemplo, agora está sendo me oferecido 3 robôs para a parte de atendimento ao cliente via WhatsApp, onde um robô vai buscar o cliente, o outro robô vai conversar com esse cliente e o último robô vai converter esse prospect, né, em cliente de fato. O cliente, na verdade, ele vai se tornar no último robô lá, que eu acho que vai dar uma maciada no caboclo e fazer ele contratar o serviço da consultoria. Tu acha que vai existir um curso para usuário? Tu acha que eu vou ter a opção de encontrar algo no mercado que me ensine, não programar, mas me adaptar a essa máquina? Tu acha que já tem isso ou vai ter? Qual é a tua concepção sobre isso? Sim, eu acho que se não tem, vai ter, porque é normal que tenha. Antes você tinha uma tecnologia, antes o Windows vinha, a sua primeira, segunda versão, vinha com o manual do Windows, vinha um livrinho explicando para o usuário, né, como é que faz. O Windows, o macOS, hoje, Linux, ficaram sistemas tão grandes que não vem mais. Você tem lá o help e você vai cata lá o como fazer, né? Mas eu acredito que numa organização média vão ter 3 figuras diferentes. Você vai ter uma figura na alta gestão, um gerente, um diretor, que precisa fazer um curso que envolva gestão e inteligência artificial, mas que não vai programar, né? É aquele cara que precisa tomar a decisão a respeito, eu compro ou não compro, eu pago ou eu não pago, ou quando alguém vier oferecer para ele um sistema como esse que você mencionou, a pessoa possa ter a capacidade de dizer, tá caro, tá barato,
né? Eu gostei disso, eu quero, né? Então, esses cursos hoje para gestores na camada superior de uma organização, um gerente, um diretor, um presidente, tem cursos de especialização hoje, PUC do Rio Grande do Sul, PUC do Rio de Janeiro, né? Então, outras boas escolas vão ter esse conteúdo sem a programação. E aí vão ter outras duas situações. Veja como eu fui... entrei para essa área, mas eu não fui fazer ciência da computação, né? Eu não fui lá do pessoal hardcore, né? Eu furei a fila. Então, esse é um outro perfil de que a pessoa... Hoje, a gente pode dizer assim, um programador de computador, todos os garotos que saem hoje da faculdade precisam. Hoje, programar em Python é a mesma coisa que usar Microsoft Excel há 20 anos atrás. É mesmo? Mesma coisa. Qual é a diferença para os economistas? O Excel tem um limite de linhas. Nem me lembro mais quantas. Só que, por exemplo, eu estava participando de uma competição na qual a gente tinha que fazer uma previsão sobre as vendas do Walmart. E o Walmart colocou uma série histórica de 12 lojas, 220 produtos em cada uma das lojas. Então, tu multiplica 220 por 12, 365 dias no ano, venda de cada um, multiplicado por 6 anos. Bastante dados aí, hein? São mais de 5 milhões de linhas. Não cabe no Excel. Então, aí o economista não usa mais o Excel. O economista usa Pandas Data Frame com programação em Python. Então, para eu utilizar eu como economista, eu busquei cursos que não é uma graduação. E o terceiro, então, agora o terceiro perfil, aí sim, o pessoal hard, né, de ciência da computação, aquele pessoal que vai construir robôs, que vai trabalhar com algoritmos, que é o pessoal que está desenvolvendo a coisa de ponta. Aí sim, essa é a garotada que vai para engenharia da computação, ciência da computação, engenharia elétrica, matemática aplicada e estatística também, inclusive. Esse pessoal... Essa moçada da pesada. Da pesada. Que faz então, ali te todo digo o que arranjo. São esses 3 perfis. Então, hoje, se tu perguntasse, Max, que curso eu faço? Faça uma especialização de 1 ano numa dessas boas escolas que se tem no Brasil, que a pessoa vai ser ensinada todos esses conceitos, o que é inteligência artificial, como é que o computador aprende, né, ou desaprende, vai entrar nesses tópicos de privacidade, vai se falar de Big Data, né? Por que é Big Data? Antes tinha Small Data, né, de pequeno, sim, era por isso que tem estatística. Estatística você vai fazer uma amostra, 30, 50, 100. Passou de 1000, a estatística não tem mais interesse, porque você entra na lei dos grandes números. Só que aí você joga para a computação porque você precisa de máquina agora para processar. Então, para você treinar um algoritmo para separar fotos, né, ensinar o computador o que é um cachorro, o que é um gato, tu tem que mostrar as fotos. Foto de cachorro, 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 depois mostra as fotos dos gatos. Esse é gato, esse é gato, é gato. Aí a máquina aprende. Então tem que falar de muitas imagens. 50 mil, 100 mil. Muita. E assim vai. Então, quando se fala de Big Data, esquece estatística. Você vai entrar com ciência da computação. Legal. O assunto aqui está muito bom, a conversa vai longe, porque tem muito tema envolvendo aí a questão da inteligência artificial. A base hoje é justamente colocar você que a coisa que era no futuro já é presente. E a sua profissão, de fato, tem aí uma concorrência natural, futura ou atual, com as máquinas. Max, eu sei que você está fazendo um excelente trabalho lá no Corecon, com a equipe de valorização. Saiu hoje, inclusive, a nossa edição do boletim. O boletim, onde eu vi lá que você e os alunos já fizeram, utilizando a inteligência artificial, a previsão do faturamento do Polo Industrial de Manaus, que eu achei fantástico. Da mesma maneira que você fez esse estudo, nós podemos então prever que daqui a pouco vai ser possível você prever aí a situação econômica de determinada cidade ou país nos próximos 10 anos. É isso? Sim, é isso. Uma coisa que dá para prever é o comportamento de pessoas,
de indústria, de consumo até, né? Consumo, né? Mas tem uma parte que não dá para prever, que é mercado financeiro. Bolsa de valores não dá para prever. O resto tudo dá. E aí eu te digo isso porque em 2020, eu ainda em Israel, eu comecei a estudar dentro de inteligência artificial e aí com economia, eu busquei a me especializar, né? Do tipo, afinal de contas, como é que eu junto esses dois mundos? E eu fiz um curso na qual eu sou especialista em inteligência artificial aplicada a trading, a bolsa de valores. Então, aprendi, por exemplo, é possível criar um modelo para detectar, para dizer que se no próximo bimestre vamos ter uma recessão ou não, para detectar o ciclo econômico. Legal. Estamos num ciclo de alta, estamos num ciclo normal, um ciclo recessivo. Então, o do curso, e é isso que a gente vai pedir para apoio da SUFRAMA, é que eu aprendi a fazer com 100 variáveis macroeconômicas nos Estados Unidos. Então, se nós tivermos um conjunto grande de variáveis, se a superintendência nos ajudar com isso, a gente consegue criar, inclusive, para o polo, para dizer, olha, se prepara que o próximo bimestre vai mudar de rumo, né? Ou para pior ou para melhor. Segmento X vai ter uma performance melhor. Isso, correto. Cara, fantástico isso. Então, um é ciclos econômicos e o outro, por exemplo, esse era um trabalho que eu fazia quando eu participava da equipe econômica que assessorava o superintendente na SUFRAMA, na época com o professor Clicério Vieira do Nascimento e Sá, nosso professor de estatística. Então, o professor Clicério tinha me passado uma missão na época usando estatística, usando o Microsoft Excel, isso já tem tempo, que era para dizer a partir de uma regressão, né? Então, um regressor que se estuda em estatística, mínimos quadrados, e a gente conseguia, então, dizer para o superintendente quanto ia ser no final do ano. E batia, certo? Não, né? Porque é assim, se tem uma coisa de previsão que é assim, a diferença da previsão em economia para a previsão da meteorologia, né? Do clima, do tempo. Da meteorologia, o pessoal vai acertar mais. Por quê? Porque quando ele diz a previsão, todas aquelas variáveis, a gente, ser humano, a gente não tem como mudar. Pressão, velocidade do vento, etc., né? Na economia, não. Se o presidente da República diz algo hoje, amanhã já mudou. É feito instantâneo, né? Isso. Verdade. Então, é difícil. E aí, o que é que se mudou dos instrumentos da estatística como regressores de antes para os algoritmos hoje? É que os algoritmos estão mais precisos. Você tem um ferramental mais sofisticado, né? E o número de acertos são maiores. A máquina aprende mais. Então, o que temos como uma equação, uma regressão múltipla, ela é um aprendizado de máquina na visão da estatística criada há um século atrás, né? E se usa até hoje regressão logística para dizer sim ou não, né? Compro ou não compro, é fraude ou não é fraude. Regressão logística se usa até hoje. Mas aí você tem um outro conjunto de regressores e classificadores que a matemática, a álgebra linear continuou avançando com o pessoal da computação e que suplantou a estatística. Então a gente vai ter esses dois mundos. Então hoje se tem ferramentas mais sofisticadas. Então essa previsão que a gente fez para o faturamento do PIN, ela hoje, a gente pode dizer, ceteris paribus, vai ser aquilo lá, 13% de aumento no conjunto da indústria toda. Analisamos os últimos 5 anos, nós demos para a máquina os 5 anos, mês a mês. Então, 5 vezes 12, 60 meses. Dizemos para a máquina, você fez os inputs lá. Isso. Colocou todos os dados mês a mês. Mês a mês. E aí, se tem um teste, né, que a gente testa o algoritmo, o modelo que foi gerado, testa com o último ano. E com o último ano, com 2022, a máquina acertou. Caramba, cara. Porque você vai ver no gráfico lá do boletim, tem a curva e tem uma área azul ao redor da curva. Aquela área azul é o intervalo de confiança de 95%. Então, os pontos de 2022 que não ficaram na curva, ficaram na área azul. Ou seja, muito próximo. Muito próximo, isso. Então, fantástico. Um pouco erro. Diferente daquele erro que a gente tem visto com o processo eleitoral, né, que dá uns erros muito grandes. Não, esse não. É muito pequeno.
Então, é claro que nós estamos em abril. Até fechar o ano, e a gente só vai saber o fechar o ano de 2023 lá por março do ano que vem, né? Quando fecha as contas todas, soma tudo. Mas de abril até o final do ano ainda vai ter muita coisa a acontecer. Tem arcabouço fiscal, né? Temos hoje crise bancária internacional, tem redução de crédito no Brasil e em Manaus. Tem muita coisa para acontecer. Né? Então, eu como um técnico que faz previsão econômica, eu não posso dizer isso como uma verdade. Eu tenho que todo mês fazer novamente. E dizer para o cliente, para o gestor público ou para as empresas, né, para as associações empresariais, dizendo se está melhorando ou se está diminuindo. Então, todo mês. Não dá para dizer, olha, vai ser 13% e acabou. Não, isso não existe. Legal. Mais prudente, né? Claro. Olha, eu gostaria de agradecer sua presença. O assunto é fantástico. Você que está nos assistindo, fica ligado, porque realmente tem muita coisa nova que está já presente aí. Você precisa se atualizar. Acabei de falar da minha questão pessoal. Preciso realmente aprender, porque isso já faz parte do nosso dia a dia. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Eu me sinto aqui muito, muito feliz de estar aqui com o Max, olhando ali os cabelos grisalhos. Eu olho ali para ele, ele não disfarça, né? Eu ainda tento disfarçar, mas no tempo da faculdade, isso em 1990... Isso, entramos em 89. 89, né? 89, 90, ninguém tinha um cabelo branco. E agora a gente está aqui nós dois falando sobre tecnologia. Fantástico. Max, suas considerações finais sobre inteligência artificial. Meu amigo, para o público eu diria isso. Continue estudando. Questão de emprego, todo mundo precisa pagar os boletos, então precisamos trabalhar. Então, continue o aperfeiçoamento e encare a tecnologia como uma coisa boa, né, e entre no rumo. Muito grato pelo convite, sempre à disposição, meu caro. Beleza. Lembrando que nós estamos aqui no nosso podcast, no oferecimento da Solinox. Você precisou de aço especiais, latão, metal, nylon, PVC, tudo que você precisar nessa área industrial, você vai encontrar na Solinox, fica ali na Silves. Grande abraço, meu amigo Fábio Magalhães. E, logicamente, pensou em sorvete, procure aquele que não tem gordura trans, sorvetes Anauê. E para fechar, precisou de financiamento, seja nas linhas de capital de giro ou nas linhas de investimento, conta com a Êxitos Consultoria, que com certeza ela vai buscar a melhor opção de crédito e condições de pagamento para a sua empresa. Muito obrigado, Max, mais uma vez. Para você que esteve comigo, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga, e até a próxima. Tchau.